Contar mais um caos caipira pra vocês. Mais um daqueles que eu ouvi há muitos e muitos anos atrás, dos meus mais velhos, né? Dos meus antigos. Esse caos é um caos bastante interessante. Vai contar sobre dois garotos, um rico e um pobre, que estudava naquele tempo numa escolinha da zona rural, na roça. E o garoto mais rico, um dia humilhou o garoto mais pobre para a questão da merenda, porque naquele tempo não tinha lanche na escola. Cada aluno levava, né, no embornazinho, o seu lanche. E o menino pobre levou um lanche que o outro achou que era comida de cachorro, comida de porco, e humilhou muito o garoto mais jovem. Só que o garoto que era rico acabou ficando pobre, e o garoto que era pobre acabou se tornando padre. A história é bastante interessante. Eu quero te convidar para ir até o final da história comigo, para você entender aí esse caos caipira. Antes de dar pispi no caso aí, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e venha junto comigo espalhar a cultura do caos caipira Brasil lá fora. Faça como o Renato. Renato é de uma cidade chamada Corumbaíba, no estado de Goiás. E a Maria do Rosário, que está no outro extremo. Maria do Rosário já é uma senhora de idade. Ela compartilha lá com seus filhos, com seus netos, com seus parentes. Sabe de onde é a Maria do Rosário? Rio Branco, no Acre. Ela acompanha a gente de lá. Obrigado, Brasil, por de canto a canto aí tá assistindo os nossos causos caipira. Pois bem, esses dois garotos, o Marcelo era um garoto um pouquinho mais velho, que na época tinha por volta aí de 13 anos, mais ou menos. E o Joãozinho, tinha por volta de 11 para 12 anos, mais ou menos. E naquelas escolinhas interioranas não tinha merenda, né? Aliás, não tinha nem professor, na maioria das vezes eram os pais, né, que se reuniam ali e pagavam um professor, porque a educação naquele tempo era bastante complicada. Aí, como não tinha lanche, cada aluno levava ali, né, um seu embornazinho, o lanche. Eu conto essa história e me sinto dentro dessa história porque eu mais meu irmão João, a gente ia para a escola, a gente levava geralmente numa latinha o arroz e um ovo frito que a mãe descia em cima. Antigamente as latas de cerveja eram bem resistentes. A mãe abria, tirava aquela tampinha, né, que era um alumínio bem resistente, colocava arroz, colocava um ovo em cima, amarrava com um saquinho de açúcar, com a palha em cima. Era a nossa merenda. E eu mais meu irmão João, na porta da nossa escola, tinha um pé de piqui bem grande. Nós com vergonha que os outros às vezes comiam bolo, requeijão, queijo, né, pamonha. E nós, para que ninguém visse o nosso lanche, tinha aquela mania também de trocarem os lanches. Fulano, você trouxe o quê? Doce de leite, o outro doce de amendoim, bora trocar? Tinha aquela negociação. E eu e meu irmão, com a gente era um dos dois mais pobres da escola, pra gente não passar essa vergonha e ninguém querer trocar, a gente já subia e fazia o lanche lá em cima dessa árvore pra não passar vergonha. Mas enfim, o caos não é meu e nem do meu irmão João. É do Joãozinho, que se tornou padre, e do Marcelo, que o humilhou. Pois bem, aí deu na hora da merenda ali, do lanche, na hora do recreio, o Joãozinho trouxe ali no saquinho de açúcar somente a metade de um pão, seco e duro. Aí foi fazer aquela brincadeira ali, vamos trocar a merenda, o que você trouxe? Eu trouxe pamonha, outro eu trouxe queijo, eu trouxe doce de leite, eu trouxe paçoca de carne, né? E o Joãozinho disse, eu trouxe um pedaço de pão, alguém quer trocar comigo? Humildemente, né, um menino pobre, inocentemente, né? Aí o Marcelo já é um menino mais taludo, mais forte. Isso é comida de cachorro, rapaz, pão velho duro. Meteu o pé na mão do Joãozinho, o pão subiu lá em cima, e quando caiu no chão, pisou em cima, esfregou, ele tava seco, moeu tudo na terra ali. Aí Joãozinho ficou muito triste, chorou, né, ficou com fome, e não quis enfrentar, que o outro era mais taludo, e ele também era um menino de paz, não era um menino. Ficou triste, chorou, ficou sem o lanche, né? E aquela galerinha aí que não tava muito aí com nada, ninguém se compadeceu, né, com o Joãozinho, nem mesmo o professor. Mas, pois bem, estudaram por mais um tempo ali, né? De vez em quando o Marcelo, sabendo que o Joãozinho era humilde, fazia uma sacanagem com ele, né? Gostava de humilhar ele devido à sua
simplicidade, né? E sabia que também Joãozinho não iria reagir. Só que nos estudos, Joãozinho superava muito o Marcelo. Muito, muito. Aprendia muito mais rápido, absorvia com muito mais rapidez as informações lá do professor. E em casa também ele lia livros, lia a Bíblia, lia catecismos, né? Livros religiosos, era bastante estudioso, Joãozinho. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, Joãozinho fez teologia, né? Estudou e se formou padre. E o Marcelo cresceu ali, né? Com os pais dele, era bem de vida e tal, era um comerciante na cidade, né? Depois o pai dele e a mãe dele veio a se separar, o comércio bagunçou, o pai dele virou cachaceiro e eles ficaram pobres de maré. E Marcelo é o exemplo do pai, começou a tomar golo, né? Naquele tempo não existia muita droga, mas já existia, né? Maconha já existia. E ele acabou virando cachaceiro, maconheiro e acabou virando pé inchado de rua. Dormiam pelas ruas, pelas calçadas lá da pequena cidade. E Joãozinho só cresceu, principalmente nas boas obras, na fé, né? E se tornou um padre muito querido na região. E logicamente ele não foi lá para essa cidade, a cidade dele, né? Que geralmente os padres, né, ficam em outras cidades. Mas de vez em quando ele ia lá celebrar uma missa, ele ia visitar a cidade dele, visitar os parentes deles, né? E ele sabia que o Marcelo estava ali já com os dentes tudo caído, mindinho, com os pés inchados, sem tomar banho, sem fazer barba, aquele homem fedorento ali na rua, aquele morador de rua mesmo. Aí o padre Joãozinho veio celebrar uma missa na festa ali da currutela da cidade. E no fundo da igreja tinha a casa paroquial, né? Ele veio, se hospedou lá, né? Visitou seus parentes ali, né? E ficou de pouso lá na casa paroquial depois da missa. E depois que terminou a missa, todo mundo foi embora, ele ficou ali na igreja um pouquinho conversando com o outro padre ali, né? Conversando com algumas pessoas, com alguns parentes. E nisso entrou alguém correndo ali na igreja. Padre, Marcelo morreu aí na porta da igreja e tem um defunto aí, o Marcelo tá inchado, o Marcelo... Aí o padre Joãozinho já saiu ali correndo e chegou lá e deparou lá, né, com o Marcelo, que é quem te humilhava ali na época da escola, né? Já constatou ali que ele já estava morto. Já estava morto e não tinha mais o que fazer. Só chamar lá, né, os órgãos competentes para cuidar do corpo. E, claro, né, rezar para cuidar da alma. Aí, padre Joãozinho, como era do coração puro, né, de um bom coração, o padre Joãozinho colocou a mão sobre a cabeça de Marcelo e fez uma oração, um pedido mais ou menos assim: irmão, filho, nunca pise num pedaço de pão, nunca menospreze um pedaço de pão, pois Deus usou o pão para representá-lo. O pão de todos os alimentos é o mais abençoado. Você passou por tudo isso talvez por ter pisado, não em mim, não na minha, mas pelo pão que você humilhou, você pisou no pão que é sagrado. Da minha parte, está perdoado. Não tenho mágoa no meu coração. Mas, quanto a Deus, eu vou passar o resto dos meus dias, todos os dias, rezando e orando e pedindo Marcelo para que Deus perdoe os seus pecados. E aquela pregação ali do padre Joãozinho se emocionou ali, muita gente, foi uma coisa muito bacana, né? E a cidade inteira ali conhecia a história, né, dos dois. E com isso o padre Joãozinho já era muito querido, muito amado, e muito mais querido e mais amado ainda ficou. Aqui termina mais uma história que nem sempre o forte, nem sempre o poderoso, em algum momento no caminho, no decorrer da vida, vai ser vencedor. Geralmente a humildade é quem vence.
Bom dia para todos e feliz feriado, dia de Corpus Christi. Grande abraço. Se você gostou, compartilhe os nossos causos com seus amigos, com seus parentes.